Meu signo português, oferecemos hoje, quero de todo o meu coração esse meu culto sincero, ser poste da Mãe de Deus, tão puro e tão puro amante, até que nos conduzais a esse amor constante. Ó meu insigno e português, oferecemos hoje, quero de todo meu coração esse meu culto sincero, esse meu culto sincero. Peço a vós que me ampareis na vida e morte também, para que nos conduzais a Santa Jerusalém. Ó meu signo e português, oferecemos hoje, quero de todo meu coração esse meu culto sincero, esse meu culto sincero. Boa noite para vocês que estão do outro lado, não importa seja aqui em Salvador, no Brasil, nos Estados Unidos, na Itália, comigo Benedito Notararigo. Hoje é a festa de Santo Antônio de Pádua, né? O Grande, eu também conhecido como Santo Antônio de Lisboa, presbítero e doutor da igreja, que nasceu em Portugal em 1195, né? E de fato, 13 de junho de 1231, ele faleceu na Itália, em Pádua. Depois da imensa vida ascética, junto aos cônegos regulares de São Agostinho de Coimbra, passou para os menores de São Francisco de Assis, com quem se encontrou na Porciúncula, em 1221. É covardia falar dos grandes feitos de Santo Antônio. Vamos rezar hoje pela família Vergene, pela família Marques, pela família Castro, por todos os nossos amigos, pela recuperação de Dulce e também por todos aqueles que, em comunhão conosco neste momento, celebram a Eucaristia. Pela internet, pelo Facebook, nós vamos rezar pelas seguintes intenções. Lene Amorim pede oração pela humanidade para que Santo Antônio interceda junto a Deus por o fim nessa pandemia do Covid e por todas as famílias que estão sofrendo com desemprego e falta de alimentação. Inês Silva pede oração para essa pandemia, para que essa pandemia tenha um fim, né? E também pede pela saúde de Fábio Barbosa, que se encontra com Covid-19, pela saúde da família Silva, Aragão, Assis, Adamastor, Cirino, Davi, Farias, Neves, Doralécio, Rezende, Silva e Silva, Santana, Cardoso Santos, Batista, Maria Olívia Conceição pede oração pela humanidade, para que Santo Antônio interceda junto a Deus por esta pandemia e por sua família, que não falte o pão de cada dia nas nossas mesas, por todos os casais que estejam passando por crise no casamento. Elza Maria pede oração por todos e pelo fim dessa pandemia. Rosana Santos pede paz, pede oração pela saúde de Luiz, que está internado. Peço que Deus restaure a sua saúde. Marivanda Pereira dos Santos pede oração pela alma de Maria Paula dos Santos e recuperação da saúde de Francisco Pereira dos Santos. Binha Magalhães pede pela saúde de todos. Amém. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo.
Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Irmãos e irmãs, reconheçamos as nossas culpas e peçamos a Deus o perdão pelos nossos pecados. Santo Antônio foi um grande santo, homem de grande penitência, homem que jejuou muitas vezes, muitas vezes só com pão e água, imitando o pai na fé, que é Francisco de Assis. Este homem de grande importância para a igreja mudou o seu tempo de Lisboa a Pádua. Santo Antônio foi o maior de todos que a igreja conhecia até hoje. Brilhante em tudo aquilo que fazia. Por isso peçamos a Deus o perdão pelos nossos pecados, para que o Senhor nos conceda a graça de viver santificando nossas vidas e imitando aos santos que foram de fato grandes figuras na história da igreja. Deus Todo-Poderoso, confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Oremos. Deus eterno e todo-poderoso, que deste a Santo Antônio ao vosso povo como insigne pregador e intercessor em todas as necessidades, fazei-nos por seu auxílio seguir os ensinamentos da vida cristã e sentir a vossa ajuda em todas as provações. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Vamos então escutar a leitura deste dia especial para a igreja, que é o dia da morte, da entrada de Santo Antônio na glória de Deus. Primeira leitura. Leitura do livro do profeta Isaías. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu, enviou-me para dar a boa nova aos humildes, curar as feridas da alma, pregar a redenção para os cativos e a liberdade para os que estão presos, para proclamar o tempo da graça do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que choram, para reservar e dar aos que sofrem por Sião uma coroa, em vez de cinza, o óleo da alegria, em vez de aflição. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial. Anunciai entre as nações os grandes feitos do Senhor. Anunciai entre as nações os grandes feitos do Senhor. Cantai ao Senhor Deus um canto novo, cantai ao Senhor Deus, ó terra inteira. Cantai e bendizei seu santo nome. Anunciai entre as nações os grandes feitos do Senhor. Dia após dia anunciai sua salvação, manifestai a sua glória entre as nações e entre os povos do universo seus prodígios. Anunciai entre as nações os grandes feitos do Senhor. Ó família das nações, dai ao Senhor, nações, dai ao Senhor poder e glória, e entre os povos do universo seus prodígios. Anunciai entre as nações os grandes feitos do Senhor. Publicai entre as nações, reina o Senhor, ele firmou o universo inabalável, e os povos ele julga com justiça. Anunciai entre as nações os grandes feitos do Senhor. Subiu precioso incenso até o trono do Altíssimo. Descei glorioso Antônio com perfume suavíssimo, que essa linda esperança
seja certa no céu e na terra. Abri os tesouros divinos e mil graças se encerra. Subiu precioso incenso até o trono do Altíssimo. Incensai glorioso Antônio com perfume suavíssimo. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: quanto a vós, nunca vos deixeis chamar de mestre, pois um só é vosso mestre e todos vós sois irmãos. Na terra, não chameis a ninguém de pai, pois um só é vosso Pai, aquele que está nos céus. Não deixeis que vos chamem de guias, pois um só é o vosso guia, Cristo. Pelo contrário, o maior dentre vós deve ser aquele que vos serve. Quem se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Com essa maravilhosa palavra do Evangelho, a gente coloca em ação a vida, a história de Santo Antônio de Lisboa e depois de Pádua. É essa palavra, né? De não ter mestre, de não ter senhor, apenas ser um servo, aquele que se coloca de fato na humilhação, ele vai ser exaltado diante de Deus. O livro do profeta Isaías quer nos mostrar de fato um tema que é messiânico tradicionalmente na igreja e que foi aplicado muitas vezes nas festas dos santos, né? E também dos pastores. É a profecia que se estende por dentro da igreja e seus arredores, quando Isaías diz: olha, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu e enviou-me para dar a boa nova aos humildes, curar as feridas da alma, pregar a redenção para os cativos e a liberdade para os que estão presos. Esse texto, que foi profetizado 8, 9 séculos antes de Cristo, Jesus vai repetir esse texto na sinagoga de Nazaré, de Cafarnaum, justamente no capítulo 4, versículo 18 de Lucas. E depois de ter lido esse texto, Jesus disse: hoje se cumpriu essas escrituras que acabaste de ouvir. E foi um pandemônio, foi de fato até tentativa de apedrejamento e morte. O autor vai dizer que Jesus, passando entre eles, seguiu o seu caminho. É um texto no mundo que Jesus vive muito tentador para quem não é Messias ou quem tem vocação para profetismo. Aqui o texto nos apresenta, do outro lado, a vida de muitos irmãos na fé que, mesmo não sendo Jesus de Nazaré, realizou grandes obras. E dentre esses irmãos nós temos a figura de Santo Antônio de Pádua. O dado história que Santo Antônio vai nascer em 1201 e vai de fato deixar sua vida em 1231. 1195 a 1131. É muito curta a vida. Primeiro, no tempo de Antônio, as causas das mortes eram infinitas, tuberculose, por aí vai. Porque os frades viviam em lugares muito ásperos, difícil de se comover, uma temperatura enorme, pouca comida, pouca água, se dorme pouco, se anda muito, se respira muito, esse oxigênio muito forte, muito pesado. E como é que Antônio conhece os frades? Antônio é um intelectual refinado, leu bibliotecas inteiras na sua vida, formado em direito, teologia, filosofia, sempre com um doutorado,
E ele vivia com os frades agostinianos, em, de fato, Lisboa. Nessa época, Francisco de Assis tinha se espalhado pelo mundo todo pela sua obra, pelo seu testemunho, pela sua pobreza radical. Francisco chegou uma vez e disse àqueles que queriam seguir, o pessoal que veio da classe média, cheio de pontinho na mão, ele disse, olha, não tem que escrever mais nada, porque os caras pediram uma regra. A regra está aqui. Tirou o evangelho velho que ele tinha no bolso do rasgo, assim, aqui é a regra. Não tem outra regra. Aí os caras disseram, você é maluco, ninguém vive isso aqui, quando ele já estava vivendo. Outro dado que me atenção é que Francisco disse, vamos às pessoas, mas como vamos às pessoas? Sem nada assim, como essas mãos. Vamos às pessoas com essas mãos nuas, sem querer nada, absolutamente nada, só pregar o evangelho. É essa pobreza espiritual tão grande e que Francisco vive com os seus, né? Já está muito conhecido na Europa inteira, até na Rússia já tinha sido conhecido Francisco de Assis, e veio muita gente atrás dele para saber quem é esse Francisco de Assis. E então cresceu esse movimento franciscano e começou a se espalhar até chegar fora da Itália. E 2 frades que foram para Portugal, em Lisboa, passavam a vida pedindo esmola. E todo dia esses caras voltavam ao convento onde estava, né? Antônio de Bulhão, sobrenome dele, Fernando de Bulhões. E Antônio vinha para conversar com ele na porta e o superior dizia, rapaz, larga esses caras fedorentos, sujos, faz o que com esses caras? E os caras falavam da perfeita Letícia. O que é a perfeita Letícia? É a perfeita alegria. Isso é, viver uma vida totalmente desprezada de tudo, entregue a Deus e à providência, viver esmolando, e essa forma de vida lhe dá 2 coisas ou 3, né? Primeiro, uma comunhão plena com Deus, porque você está imitando o próprio Cristo, que viveu pedindo esmola, né? Pedindo as coisas, não tinha estrutura nenhuma. Segundo, você vai sentir uma alegria tão grande que nunca mais você vai esquecer desse tipo de vida. Terceiro, a fraternidade. Viver em comunidade com pessoas que não têm nada, não querem nada, só querem servir a Deus. E esses frades sempre voltavam. Aí um belo dia, Francisco, Antônio de Lisboa, né, Fernando de Bulhões, uma família rica, importante, se encantou com esses frades e disse ao superior, olha, estou saindo dessa congregação agostiniana e vou de fato para os franciscanos, vou seguir os frades. Foi um alvoroço enorme no convento, porque ele era uma estrela da teologia dentro do seu ambiente. Era um popstar, um homem de um cérebro invejável. E aí, de tanto tentar que ele não fosse, o superior disse, mas Antônio, Fernando, você é um cara de saúde frágil. Você vai fazer o quê? Você vai passar mal, você vai morrer, você não vai aguentar com isso. Aí ele pegou, tirou tudo que tinha, sem nada, deixou o convento e foi seguir os frades. Aí essa experiência mostrou que Antônio aparece como outro lado. Para a gente entender, nós estamos no coração da Idade Média, onde a igreja tem todo o poder, riqueza, influência econômica, tem também a velha Inquisição. Estamos no coração de uma igreja que é super poderosa e inteligente, que começa ali mesmo já a ter em suas mãos os grandes ensinamentos e documentos de Platão, Aristóteles, de todas as informações que o Ocidente tinha. A igreja tem esse monopólio em suas mãos e nós estamos apenas há 300 anos do final da Idade Média. Então tem muita coisa acontecendo. E esse Antônio de Pádua começou a seguir Francisco de Assis e começou a apresentar um outro lado. Absorveu bem a espiritualidade da pobreza, absorveu esse comportamento de com gente, né? Porque
Ele vivia num convento isolado, né? Era livro, 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 oração, oração, oração. E aparece um outro lado, que é o lado dos milagres de Santo Antônio de Pádua. Coisas impressionantes, milagre de menino que teve a perna decepada e ele rezou e orou. Milagre das pessoas que não tinham pão para comer nessa época. Tinha sempre guerra entre Pádua e Mantova, né? E Parma. Então, eram pequenos locais e quando tinha uma guerra tudo se acabava. Antônio muitas vezes fez o pão multiplicar na casa das pessoas, daí que vem a tradição do pão, da farinha de Santo Antônio. Sem falar que em um certo momento da sua vida, ele naturalmente fez uma defesa a favor de Pádua, intervindo para que a guerra terminasse e ele conseguisse. Era um cara, um herói naquela região. E teve um caso interessante, que ele tinha o dom da bilocação. O que é isso? Estar em dois lugares ao mesmo tempo. A gente quando vai ler física, diz que um corpo não ocupa ao mesmo tempo, dois corpos não ocupam no mesmo lugar. Ele quebra essa frase, quebra essa teoria. O pai dele estava sendo julgado em Lisboa e ele estava em Pádua. E o júri viu ele em Lisboa. Quer dizer, ele tinha o dom da bilocação. Este homem de profundo conhecimento era também profundamente humilde. Conta a história, né, de Antônio, que ele estava em casa lavando o chão do convento. Aí ele teve a ordenação de muitos sacerdotes. Naquela época a tradição é que um frade viesse pregar, não o bispo, o frade viesse pregar para os que seriam ordenados. E aí não tinha ninguém, né? Disse, olha Antônio, você vai lá. Se eu não quero nem, ele vai. Ele foi. Chegou lá, a pregação foi tão entusiasmante, tão profunda, tão rica de detalhes bíblicos, que ele tinha passado 2 horas falando e ninguém percebeu a sua categoria retórica, a sua categoria imensamente da dialética, da dinâmica no falar, que as pessoas ficaram encantadas. E ninguém sabia que ele era sacerdote também. Quando foi um dia que o padre que devia celebrar essa missa não apareceu, ele se colocou à disposição, celebrou, e foi um choque para os padres, porque não sabiam que ele era sacerdote. E além disso, ele começou a dedicar sua vida às confissões das pessoas. Passava 12, 14 horas curando as almas das pessoas e fazendo as pessoas cada vez mais novas. Antônio dormia 3 horas por dia, no máximo 4. Comia muito pouco e bebia pouquíssima água, porque o trabalho era muito. Isso é, o texto bíblico que nós temos hoje é uma encarnação de homens como Antônio que, seguindo Jesus, realizou também curas, milagres, curou corações, renovou almas, fez com que as almas pudessem ter um encontro com essa luz divina, mesmo aqui na terra. São muitos os feitos de Santo Antônio. Então, esse santo, que eu digo completo, por quê? Eu falava antes de explicar sobre isso hoje, porque o santo normalmente ele segue a espiritualidade. E mandou-se o santo da caridade. Mais que eu estava, a paixão pelos pobres no mundo inteiro, essa missão. Mas não era nem intelectual e não era de fato uma pessoa que convivia com outras de comunidade. Antônio de Pádua, só faltou uma coisa para ele, que era morrer martirizado. Porque normalmente nos santos sempre falta alguma coisa. Ele foi um cara completo. Um doutor, intelectual, sábio, muitos milagres, missionário, e além disso tinha uma linguagem popular que todo mundo entendia.
Às vezes, Santo Agostinho, foi um santo porque o intelectual, mas não fez milagre e não tinha sabedoria de Antônio. Então, nos santos, não, falta sempre alguma coisa. Antônio, só o que faltou para ele foi morrer como mártir. Porque todas as outras virtudes que são requeridas pelo Evangelho e pela vida daquele que quer, que dedica o seu trabalho, a santidade, a sua vocação, Antônio conseguiu. Então estamos falando de um homem extraordinário. Um homem não é um homem comum, um homem extraordinário, que fez grandes coisas, estendeu, encarnou na sua vida de fato esse Evangelho. E quando ele chega no seu auge, está novo ainda, chega no seu auge, as pessoas não podiam mais, ele não podia mais sair na rua porque já cercavam ele. Tem relatos que ele precisou ser arrastado, escondido, porque as pessoas não largavam e ele ali recebiam todas, falavam com todas, enquanto não terminasse o trabalho, não voltava para cá. Que casa? Era debaixo de uma montanha com a pedra, deitado e dormia. Ele e o colega dele, que os pais andavam sempre dois em dois, segundo o pensamento de Francisco, que é o pensamento naturalmente do Evangelho. Mandou os dois a dois para pregar o Evangelho. Tendo esse quadro, por anos de pregação, a gente está vendo uma igreja que vai se renovando de dentro para fora. Vai se renovando de dentro para fora. E essa renovação de dentro para fora traz uma igreja completamente na sua base, na sua raiz renovada, com os frades franciscanos e sobretudo com Francisco de Assis, com Antônio, com Frei Leão e alguns outros mais. Essas pessoas marcaram suas vidas com essa profunda dignidade sacerdotal e também fraterna, dedicando sua vida a Jesus. Depois de longos anos, Santo Antônio começou a apresentar uma enfermidade. Antigamente chamava de barriga d'água, né? Barriga d'água, ou hidropisia. Então a barriga dele ficou muito grande, ele comia pouco e tal. E quando foram ver, ele estava gravemente doente. Mesmo assim, não deixava de sair, de andar, de confessar. Portanto, estamos falando de um homem que mudou no seu tempo a sua história. Se hoje Antônio vivesse, ele seria salvo da enfermidade. Porque hoje ele faria hemodiálise, tirava o líquido, controlava as toxinas e viveria muito mais. Mas nós não estamos no tempo de hoje, estamos no tempo dele. É por isso que a segunda leitura de hoje, né, o Evangelho, vai nos mostrar essa grandeza de Deus que realmente chama a atenção para certas coisas que ainda hoje acontecem na igreja. Jesus está na maturidade da sua comunidade. Então Jesus quebra certas regrinhas que existem no Oriente e que servem para toda a igreja ainda hoje. Jesus diz: quanto a vós, nunca vos deixei chamar de mestre. Porque mestre é sempre Jesus. Nós somos servos uns dos outros. E Francisco de Assis, o Antônio de Pádua, tinha encarnado muito essa ideia. Era o servo, aquele que mais serve é o maior entre vós. Diante desse quadro, a gente olhando a vida de Santo Antônio de Pádua, você vai ver que ele viveu muito essa experiência do servo. Pois um só é o vosso mestre. Não chamei ninguém de mestre no Oriente. Sobretudo na cultura dos judeus, fariseus, saduceus, escribas e dos gurus, tem um mestre, tem um guia. E Jesus abate firmemente essa ideia, dizendo que não chamei ninguém de mestre, né? Ninguém de mestre vos chamei, pois um só é vosso mestre, e todos vós sois irmãos. Só ele é o mestre, e todos os irmãos. Na terra não chamei ninguém de pai, só o seu pai é Deus. Isso é, a minha origem paterna espiritual vem de Deus.
porque é no ato da concepção que Deus infunde a alma e aquela vida se torna meta histórica e espiritual. Essa vida transcende a embriologia humana, ela vai além das perspectivas. E disse mais o Evangelho, né? Pelo contrário, o maior dentre vós deve ser aquele que vos serve. Talvez a gente ache até uma coisa fácil, mas imagine vocês no tempo de Antônio, uma igreja super poderosa, dotada de tudo que precisava para controlar o Ocidente. Aparece um cara como Francisco falando de pobreza total, chamando a igreja à conversão. Renuncie tudo isso. Isso não é o caminho da igreja, não é por aí que a igreja tem que ir. E foi juntando gente, aparece Antônio com no mesmo discurso, no mesmo caminho, na mesma história, fazendo o que Jesus tinha feito e que Francisco foi também o portador dessa notícia. Chegou um ponto que Francisco foi até venerado na Rússia por ser chamado de outro Cristo pela vida que ele levava. São homens tão inseridos na comunhão com Cristo que para eles nada mais importava. Nada mais importava a não ser, de fato, estar com Cristo. E assim, tirando um pouco o Jorge do Evangelho e olhando para a imagem de Santo Antônio, a gente pergunta que ele está sempre como um menino, né? Ele, quando estava ali em casa, nos conventos, e começava a rezar e tal, algumas pessoas, olhando pelo buraco da fechadura, viram que ele cantava, dançava com o menino Jesus nos seus braços. E você vê também que tem a palma de Santo Antônio, aquela branquinha ali, e tem um livro, porque o livro é a Bíblia, o centro da Bíblia é o menino. Isso é o centro da Bíblia, é Jesus de Nazaré, o Filho de Deus, Filho de Maria. Esse traje marrom que a gente vê aí é um traje pesado, porque era muito frio, a Europa sempre foi muito fria. Em circunstâncias difíceis, esse capuz era de fato importante para superar as dificuldades. A tossura na cabeça é sinal de penitência e de pobreza, é um voto que se fazia na época para cortar os cabelos. Então é a imagem que mostra de fato, primeiro a espiritualidade de Antônio, que é a Bíblia e o menino Jesus, né? Que sai da Bíblia para ensinar Antônio, e Antônio vai ensinar aos outros. E depois mostrando que a inocência, a pureza, a servidão do Antônio pelas pessoas se torna uma forma de mandamento para todos aqueles que o seguem. Ora, são homens que podemos dizer reformadores de dentro para fora da igreja. Homens que, tanto Francisco como Antônio, que fizeram da sua vida uma vida completamente dedicada. Com essa migração e essa popularidade de frades pelo mundo inteiro, os frades franciscanos chegaram no Brasil, né? Depois dos dominicanos, vieram franciscanos e outros. E aqui nesta terra de Santa Cruz, esse homem brilhou de tal forma que é o único santo que tem 13 dias de festa. Quem é 2 anos ali, 70, 80, né? Lembra aí das trezenas de Santo Antônio? Esse ano não está tendo porque, de fato, não tem condições. Eram 13 dias de festa, cantando e rezando, regado a um merengue, a um bolero, era chão mesmo, não tinha piso, era chão batido. E regado também a um mingau que vinha depois com doce e tal, e tal, e tal. Nenhum santo no mundo tem 13 dias de festa. Nenhum santo no mundo é tão popular como Antônio de Pádua. E quando ele veio a falecer, nós tivemos um grande embate diplomático, porque Portugal, por Lisboa, queria que o corpo fosse sepultado lá em Lisboa, porque ele era de Lisboa. Mas aí entrou em campo a diplomacia italiana. Os de Pádua recorreram a instâncias superiores e acabaram sepultando Antônio
no convento dos franciscanos em Pádua, onde eu tive com Laura 2 vezes lá para visitar esse santuário. É o 3º santuário mais visitado do mundo. Depois de Fátima e Lourdes, o santuário mais visitado é o de Pádua no mundo inteiro, por causa da figura de Santo Antônio. Além disso, ao redor se criou grandes comunidades franciscanas das pessoas que chegam como visitante e ali já encontra um hotel para morar e tal, para ficar até o dia que quiser. É uma grande missão e uma grande capacidade de receber turista. Ora, esse Antônio, quando morre, né, ele é carregado de... Estava com o seu colega dormindo e disse: olha, eu estou vendo uma luz, está chegando o dia, já é de manhã. E o colega dele: dorme, Antônio, é de madrugada, dorme. E de novo ele disse: estou vendo a luz está ali, está chegando de manhã, vamos levantar. E ele: dorme, Antônio, dorme. Na 3ª vez que o cara olhou, ele já estava morto. A luz que ele estava vendo não era o sol. Era a luz do paraíso, era a luz do Cristo que veio buscá-lo, era a luz de Deus. Agora imagine você que está me ouvindo agora, esses 2 homens deitados no meio do mato lá, nas montanhas, né? E um cara morre. Um cara como Antônio, extremamente popular. E esse cara que morre, como é que o outro vai largar ele lá para dizer que ele morreu? Não se sabe como nem porquê. Alguém descobriu que ele tinha falecido. Levaram a maca de madrugada, pelas 2h30, 3 da manhã. E foram com tochas acesas, colocaram o corpo na maca e passaram pela cidade. Quando chegou próximo ao convento, já não podiam mais passar com a máquina, com a maca de gente que estava chorando, gritando, chamando para o Sultão de Pádua. É um dos pouquíssimos santos, talvez o único, que a sua canonização foi depois de 1 ano e meio, 2 anos. Pela santidade dele, pela sua figura imponente, intelectual, preparada. E no Brasil com essa popularidade de santo casamenteiro. Santo Antônio nunca fez um casamento na sua vida. Mas a nossa popularidade, a nossa riqueza, a nossa sábia, de fato, realidade, levou as pessoas a acreditarem que Antônio era casamenteiro, porque fizeram promessa e tal, e conseguiram e tal. Mas isso é só uma coisa cultural. Santo Antônio passou pelo Brasil, América Latina, América do Sul, Europa, e ele, de fato, até hoje, é um santo irreconhecível, porque não se consegue entender passado. Tantos séculos ele continua ainda brilhando, continua ainda sendo esse santo do primeiro escalão da proximidade com Cristo, como foi o seu fundador Francisco de Assis. Ora, minha gente, estamos falando de um santo que não é uma pessoa comum, como diziam meus amigos na Itália, não é um santinho qualquer ali, não, é um santo com S enorme. E aí, essa convivência que ele teve com as pessoas, né? As coisas que criaram, né? Santo Antônio foi pregar aos peixes, foi pregar, levou a Eucaristia para o burro, quando apresentou o Santíssimo, o burro se dobrou de equilíbrio. Coisas que poderiam ser mitos, mas tem um sentido. E qual é o sentido? O homem de Deus não desiste nunca. O homem de Deus faz o que Deus pede. Não leva em conta a sua vida. Não leva em conta a sua condição física. Não leva em conta nada. Ele só acredita na providência divina que resolve e ajuda, porque ela é fiel àqueles que são totalmente fiéis a ela. Portanto, nessa festa de hoje, quero mandar um grande abraço para meus amigos capuchinhos,
os frades capuchinhos da Piedade, os frades capuchinhos de Esplanada, onde eu morei, os frades capuchinhos de lá de Valéria, onde eu morei, de Ceará, por onde passei, o meu carinhoso abraço, o meu carinhoso, de fato, aperto de mão, e dizer que foi uma experiência maravilhosa estar com os frades, mas nem tudo é como a gente quer, às vezes nem como a gente pensa. Voltando um pouco a essa ideia fundamental que é a Letícia perfeita, foi o que encorajou, estimulou e fez Antônio descobrir o verdadeiro amor de Cristo, o verdadeiro e único, eterno amor de Cristo, pelo Evangelho, pelas pessoas, se dedicando totalmente, se entregando totalmente. Não é à toa que o mundo inteiro hoje celebra a festa de São Antônio. Vocês estão em casa vendo fogos, é por causa dele, né? É um cara brilhante. Então agradecemos a Deus por esse santo maravilhoso que ele hoje interceda por nós e derrame graças e bênção para todos os seus devotos, aqueles que hoje fazem festa para o nosso grande Santo Antônio. Eu tenho essa imagem, você que tem em casa, essa Santo Antônio é grande, né? E o molde do rosto dela, o corpo dela, foi tirado de um molde de um Santo Antônio de Portugal, que já tem mais de 150 anos. É uma relíquia, é uma coisa rara. Isso, de fato, já veio influência também na devoção, na economia, na proliferação de imagens de devoção de Santo Antônio. O mundo hoje todo reza sua trezena ao Santo de Pádua. Então as pessoas que querem se casar, ontem foi dia dos namorados, né? As pessoas que querem se casar, fazer promessa a Santo Antônio, por favor, não bote o santo de cabeça para baixo, dentro da água, para o santo não morrer afogado, né? Não tem motivo. É a imagem de Santo Antônio, não é o santo que está ali, é a imagem. E essa imagem, a gente como católico venera, pede pela intercessão, porque nós, como pedimos pela imagem, pedimos na transcendência ao santo que está vivo com Deus, não pedimos a imagem. A imagem é só um reflexo, uma aparência para que eu possa ver quem foi a pessoa, e a história dela me faz ver como ela mereceu estar na qualidade de santo. Diante disso tudo, né, a gente lembra também que Santo Antônio foi um santo de muita oração. De muita oração. Ele tinha essa capacidade enorme de passar muito tempo rezando e muito tempo confessando. Como as pessoas hoje não se confessam mais, é incrível isso, né? Não tem mais a condição de se abrir para o sacerdote e confessar seus pecados, suas fraquezas, enquanto de fato tem coragem de ir para psiquiatra, para psicólogo, para terapeuta, mas não tem coragem de abrir o coração para o sacerdote, quando na verdade a maioria dos problemas das pessoas está ligada justamente à sua relação com a religião, com Deus, com os amigos. E isso a fé bimilenar em Cristo Jesus dá uma aula a qualquer um que precise. Qualquer sacerdote está apto a realizar, de fato, essa tarefa difícil de escutar as almas, de fazer as almas santas, puras, dedicadas, fazer essas almas conhecedoras dos mistérios divinos e conhecedoras dessa graça que é o perdão, que é a reconciliação. E Santo Antônio nos ajude na nossa caminhada de cristão, que a gente, olhando o modelo de vida que se assemelhou tanto a Cristo, possamos aprender cada vez mais sobre o Evangelho, pela vida e pela intercessão de Santo Antônio. Ofereçamos a Deus o pão e o vinho com o canto das ofertas. Meu coração é para ti, Senhor. Meu coração é para ti, Senhor.
Meu coração é para ti, Senhor. Meu coração é para ti. Porque tu me deste a vida, porque tu me deste o existir, porque tu me destes o carinho, me deste o amor, porque tu me deste a vida, porque tu me deste o existir, porque tu me destes o carinho, me deste o amor. O pão e o vinho são para ti, Senhor. O pão e o vinho são para ti, Senhor. O pão e o vinho são para ti, Senhor. O pão e o vinho são para ti. Porque tu me deste a vida, porque tu me deste o existir, porque tu me destes o carinho, me deste o amor, porque tu me deste a vida, porque tu me deste o existir, porque tu me destes o carinho, me deste o amor. Oremos, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício eucarístico seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome e para o nosso bem de toda a Santa Igreja. Seja do vosso grado, ó Pai, este sacrifício celebrado na festa de Santo Antônio de Pádua, e seguindo o seu exemplo, seja plena a nossa dedicação ao vosso louvor, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Corações ao alto, o nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor e nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação darmos graças sempre em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso, por Cristo, Senhor nosso. Pelo testemunho admirável de vossos santos e santas, revigorais constantemente a vossa Igreja, provando vosso amor para conosco. Deles recebemos o exemplo que nos estimula na caridade e a intercessão fraterna que nos ajuda a trabalhar pela realização do vosso reino. Unidos à multidão dos anjos e dos santos, proclamamos com bondade a vossa glória, dizendo a uma só voz: Santo, 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 Senhor Deus do Universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo, e fonte de toda a santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai a vossa oferenda, a nossa oferenda, ó Senhor, estando para ser entregue e abraçando livremente a sua paixão. Jesus tomou o pão em suas mãos, deu graças e o partiu, e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo que será entregue por vós. Meu Senhor e meu Deus, eu creio, mas aumentai a minha fé. Do mesmo modo, ao fim da ceia, Jesus tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Meu Senhor
E, meu Deus, eu creio, mas aumentai a minha fé. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação. E vos agradecemos porque nos tornaste dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro. Que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Murilo e nosso Bispo Sérgio e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também, Senhor, dos nossos irmãos que partiram na esperança da ressurreição. Irmãos e irmãs que morreram, e de todos os que partiram desta vida, acolhei-os junto a vós na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós. E dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com os santos apóstolos. Com o glorioso Santo Antônio, que celebramos hoje. Santo Expedito, nosso padroeiro, e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos, por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo. A vós, Deus Pai. Amém. Com amor e confiança, rezemos a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos. Enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz. Eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Irmãos e irmãs, neste dia tão importante para a Igreja que celebramos Santo Antônio de Pádua, seu nascimento para a casa de Deus, saudai-vos uns aos outros na paz do Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira todo e qualquer pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei uma só palavra e eu serei salvo. Que o corpo de Cristo,
nos guarde para a vida eterna. Amém. Oremos. Ó Pai, instruí pelo Cristo Mestre aos que saciastes com Cristo, que é pão da vida, para que na festa de Santo Antônio de Pádua possamos aprender a verdade e vivê-la com amor por Cristo nosso Senhor. Amém. Essa imagem é encantadora porque a teologia de Santo Antônio passava justamente do verbo encarnado. É o versículo naturalmente 14 do Evangelho de João, e o verbo se fez carne. Essa é a imagem que nós temos aqui. É como se eu estivesse saindo da Escritura Sagrada para ensinar Antônio. Isso é uma coisa belíssima. Porque não é o menino Jesus enquanto devoção, mas é o menino Jesus enquanto verbo encarnado que vem ao mundo realizar a vontade de Deus. E isso nos traz a alegria, a grande gratidão, porque Deus se revelou e fez prodígios no homem, tão grande, mas tão simples, tão pobre, tão de Deus, tão santo, tão perfeito como era Antônio de Pádua. E aí, depois da trezena, a festa é hoje, né? Lembro sempre Santo Antônio trouxe esses comes e bebes, né? No meu tempo tinha mingau, tinha mesa de doce, tinha um bocado de coisa que mantém uma tradição viva e antiga, esse poderoso santo, o único na terra dos homens, que tem 13 dias de novena e um dia exclusivo de festa. Parabéns aos meus amigos frades, não importa onde estejam. Santo Antônio continue abençoando e iluminando a vida de cada um de nós, sobretudo a dos frades, amigos de Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. A minha comunidade Santo Expedito, meu abraço querido, compareça lá amanhã para nos ajudar a pagar as nossas dívidas. O seu dízimo é importante, a sua oferta é super importante, para que não fiquemos em dívida com a casa. Então esperamos em vocês, esperamos na vossa bondade e no vosso compromisso. Heráclito vai estar lá domingo pela manhã, e aí a gente vai transmitir a missa daqui para a igreja, que lá ele bota na internet, lá estiver na comunidade, amanhã vai participar da missa como se estivesse em casa. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. E a bênção de Deus Pai Todo-Poderoso, por intercessão de Santo Antônio de Pádua, o glorioso Antônio de Pádua, e de Maria Santíssima, nossa Mãe, advogada e protetora,
Abençoe-vos o Deus da misericórdia, da bondade, o Deus que realiza prodígios nos homens que nele confiam. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Vamos em paz, porque o Senhor nos acompanha, e viva a Santo Antônio. Eu vos peço, ó Antônio, por vossas trezenas queridas, eu vos lance a vossa bênção durante a nossa vida. Rogai por nós, ó Antônio, lá no céu, onde reina a alegria junto a Deus. Rogai por nós, ó Antônio, lá no céu, onde reina a alegria junto a Deus. Viva Santo Antônio! Amanhã, às 9, estaremos aqui para celebrar a festa do Sagrado Coração de Jesus. Conto com vocês e vamos continuar orando uns pelos outros, pedindo proteção à Santíssima Trindade, que nos carregue no seu coração e nos proteja de todos os males. Uma boa noite e até amanhã, se Deus quiser. Fica com as graças e as bênçãos de Santo Antônio de Pádua nesse sábado, dia 13 de julho de 2020.